Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Podeis assentar, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta antes de nós iniciarmos, bem sinceramente do coração de cada um. Quantos já preocuparam com essa escritura na questão assim, ser perfeito como Deus? Como eu vou alcançar a isso? Alguém já pensou isso? Quando Deus exige essa perfeição? Todos praticamente, né? Então, nós vamos ver aqui, eu creio que vocês serão abençoados pela palavra de Deus, amém? Porque Ele está aqui e a palavra dEle, quando é trazida, ela sempre traz paz. Mas o nosso tema é, para que foi dado o Espírito Santo? Deus deu o Espírito Santo para a sua igreja. Mas Ele deu para uma razão. E nós precisamos, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar aptos para responder acerca da nossa fé. Quando nós estamos aptos, nós sabemos, não, Ele me deu o Espírito Santo para isso. Ou essa escritura aqui é para isso. Você sabe o porquê você crê? Você está firmado. Mas quando a pessoa ela não tem uma segurança quanto ao que ela crê, então, quando lhe é pressionada, ela balança. E balança mesmo. Porque ela não sabe realmente, está sendo cobrada de algo que ela está vivendo ou procurando viver, mas no fundo não sabe o porquê. Aí está a necessidade de nós nos render a Deus, participar dos cultos, especialmente das escolas dominical, que temos aprendido por tantos e tantos anos. Pela graça de Deus, nosso pastor tem sido um mestre, né, nesta área, ensinado, cada ponto das Escrituras. Se alguém diz, eu nunca ouvi falar sobre isso, então esteja certo que você faltou a alguma escola, porque tudo tem sido nos mostrado, tudo tem sido ensinado para a igreja, e nós precisamos viver esses ensinos, né? Amém? Mas para que foi dado o Espírito Santo? Eu quero falar um pouquinho, mas antes de entrarmos no tema para que foi dado o Espírito Santo, eu quero só repassar rapidinho o que é o Espírito Santo. Porque para você receber, você precisa saber. E para você saber para que foi dado o Espírito Santo, você tem que saber o que é o Espírito Santo. Se você não sabe o que é o Espírito Santo, muito menos você vai saber para que Deus deu ele, né? E nós vemos que se fala muito sobre o Espírito Santo, mas existem muitas interpretações do que realmente é o Espírito Santo. E muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, especialmente no mundo chamado evangélico, mas pelos frutos você vê. Para aqueles que sabem para que foi dado o Espírito Santo, sabem que os tais não têm, porque a razão pela qual o Espírito Santo foi dado não é manifestada na vida daquelas pessoas, não é expressado. Então, para receber, como eu disse, você precisa primeiro saber quem Ele é. Quem Ele é e o que Ele faz. Se você não sabe realmente quem Ele é, você corre o risco até mesmo de receber qualquer outra coisa e achar que é o Espírito Santo. Receber uma emoção e achar que é o Espírito Santo. E o diabo trabalha muito na área da substituição. Demonologia, estados sedutores, se não me falha a memória, o profeta trata sobre isso, sobre a substituição. O diabo sempre tira, mas para tirar ele substitui. Então tira o verdadeiro Espírito Santo da vida da igreja e substitui por alguma outra coisa. Mas quando você sabe
o que é o Espírito Santo, o diabo não consegue substituir para você. Você sabe, o Espírito Santo é isso ou não quero nada, né? Então, para muitos, o Espírito Santo, não no nosso caso, pela graça de Deus, porque temos um profeta que nos instruiu sobre a verdade bíblica, né? Mas para muitos aí fora, o Espírito Santo é um dom de línguas. E você tem que saber que quando é Deus, quando é a palavra, ela não se contradiz em momento algum. Uma revelação de Deus, ela fecha 100%, não 99%, 100% de Gênesis a Apocalipse. Agora, para aqueles que pensam que o Espírito Santo é um dom, de línguas, por exemplo, falou línguas, recebeu o Espírito Santo. Eu vi uma vez de um pastor de uma denominação, não para denegrir, mas somente como um exemplo, para nós podermos olhar o correto, às vezes temos que ver alguns exemplos que não estão bem. E você sabe que essas igrejas, elas são, na maioria, empresas religiosas, onde se tem um líder, um gerente, e ali, como no mercado eles fazem promoção para competir com o outro, infelizmente o sistema denominacional tem feito promoção também. Quando vê uma igreja crescendo, eles observam qual é a razão da atração dos membros. É porque lá eles não falam mais sobre a doutrina, eles não dizem mais que é errado as mulheres cortar o cabelo, eles não dizem mais que é errado elas vestirem roupas de homem, eles não chamam a atenção dos homens, lá a coisa, então vamos baixar também o preço aqui. E é uma competição, porque eles querem membros, mas a noiva de Cristo, o povo de Deus, quer qualidade. Qualidade. E eu vi desse pastor que ele era um funcionário da igreja, ou do sistema. Pastor local daquela igreja, mas tinha que prestar conta ao seu superior. E ele tinha uma folha, qual ele mostrou, onde cada culto ele tinha que preencher. Vamos dizer quanto que entrava por certo de dízimo, oferta, mas ele tinha que preencher também quantas pessoas aceitaram a Jesus, quantas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, como se fosse fácil. Terminou o culto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 recebeu o Espírito Santo. E aí ele passava para o superior. E eu achei aquilo um absurdo, porque o Espírito Santo, você vai ver se recebeu com os frutos. Você vai ensinar, vai colocar a palavra, vai levar as pessoas a um compromisso com Deus, e os frutos vão mostrar. Quando você sabe o que é o Espírito Santo e para que foi dado, e você vê que a razão pela qual o Espírito Santo foi dado está sendo manifestada na vida daquele homem, você sabe que ele recebeu o Espírito Santo, né? Então, mas muitos dizem, é um dom, falou em línguas. O dom de línguas é um dos 9 dons do Espírito Santo, que a Bíblia diz claramente que é dada até aos rebeldes. Salmo 68, verso 18. Os dons são dados até para os rebeldes. Então, qualquer um pode ter um dom. Em São Mateus 7, a Bíblia diz que naquele dia muitos vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilhas. Ou seja, falamos em línguas, curamos enfermos. E ele dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, vocês tinham um dom meu, mas vocês não tinham a mim. E os dons são dados sem arrependimento, diz a Bíblia, e dado até aos rebeldes. Mas Atos capítulo 5, verso 32, diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Que obedecem a palavra. Amém? Agora, para obedecer a palavra, precisa também de um trabalho do Espírito Santo em você, porque por você não dá conta. Por isso, o querer e o efetuar, tudo é de Deus, é Ele. Mas você tem que se render a Ele. Não é dizer, bem, então vou esperar, se o querer é dele, você precisa fazer a sua parte, para que Ele possa então fazer a sua. Então, outros acham que o Espírito Santo é uma emoção, se arrepiou,
viu algumas estrelas, alguma luz, alguma coisa, recebia o Espírito Santo. Outros acham que o Espírito Santo é a hóstia, como vimos do nosso irmão ex-seminarista. Ele disse que quando ele recebeu a primeira Eucaristia, é isso? Ele disse, agora sim, agora eu tenho o Espírito Santo. Como se fosse fácil assim. Faz a catequese, aprende as normas, faz a prova, ok, passa na fila, recebeu a hóstia, agora tem o Espírito Santo. Então veja como o diabo substitui o real sentido e o ponto máximo do cristianismo por tradições tão fracas e tão pequenas, e que as pessoas acabam recebendo e achando que é isso. Outros acham que o Espírito Santo é uma terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, que é uma doutrina pagã, porque sempre o cristianismo, sempre o povo de Deus foi monoteísta, sempre creu em um só Deus. O politeísmo veio lá pelo pai o filho de Cão, né? Cusse, logo depois do dilúvio, quando Cusse, ele se tornou o intérprete dos deuses, ou seja, recebia revelações de outras entidades e trazia para o povo, e ele foi o fundador do politeísmo, mais do que um Deus. E assim isso veio, somente mudando as cores, dependendo da região, até que chegou entre o povo chamado cristão, e eles fundiram a Trindade usando agora os nomes cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Nós sabemos que Deus se manifestou em 3 ofícios principais, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele precisava manifestar nesses 3 ofícios para então desenvolver o seu grande plano da redenção. Porque ele precisava morrer por mim e por você, para pagar pelos nossos pecados e para dar a nós a condição de sermos perfeitos. Mas ele não podia fazer isso como grande divino Deus. Ele não podia morrer, ele é eterno. Então o que ele fez? Gerou no ventre de Maria aquele óvulo. E quem gera é pai. E quando ele gera aquele óvulo fecundado, ele recebe o título de pai. E aquele bebê começa a crescer no ventre de Maria, e com 9 meses ela dá à luz. E ali aquele bebê recebe o título de filho. Mas quem é que habitou corporalmente naquele bebê? A Bíblia diz, toda a plenitude de Deus habitou ali. O próprio Pai que gerou, agora vem e habita no menino gerado. Então, veja, é o mesmo. São João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E verso 14 diz, e o Verbo se fez carne, Deus se fez carne em um corpo chamado Jesus. E quando ele se fez carne naquele corpo, ele recebe o título de filho. E aí ele caminha pela terra, ele paga pelos nossos pecados, ele morre pelos nossos pecados, mas ao 3º dia ele ressuscita. E ele desce no Pentecoste agora, o próprio Jesus, o próprio Deus, só que ele desce na forma de Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? Não é uma terceira pessoa, é o próprio Jesus em espírito. Eis que eu estarei convosco e em vós todos os dias. São João 14, ele disse para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Filipe disse, Senhor, mas faz o seguinte, mostra o Pai para nós. Eu creio que o Senhor é o Filho. Olha ali, ó. Eu creio, vamos dizer, eu penso que o Senhor é uma segunda pessoa, um segundo Deus, e o Senhor sempre fala do Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus parece ver um olhar de espanto, né? Ele olha assim e diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Filipe.
Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí o Trinitário diz, não, mas quando ele diz quem vê a mim vê o Pai, é porque ele fazia as mesmas obras do Pai. Então quando via ele, era uma unidade em obras. Mas veja você que a Bíblia diz também que um casal se torna um, também. Só que o marido não pode dizer, quem vê a mim vê minha esposa. Se ela não está ali, eu não posso ver ela. Mas Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai, porque ele e o Pai eram uma unidade. Ele era o corpo, filho, e o Pai era o Espírito que habitava dentro daquele corpo. Amém? E você segue, e a Bíblia ela se explica por si mesma, Deus é seu próprio intérprete, aí você segue lendo, e no próprio São João 14, mais para frente ele diz, eu vou subir, mas eu não vos deixarei órfãos. Quem que é que deixa órfão? É pai. E ele diz assim, eu voltarei para vós, e estarei convosco. Primeiro ele diz, eu vos enviarei o Espírito Consolador. Aí alguém diz, está vendo? Olha a terceira pessoa que ele vai enviar. Aí você segue a leitura, ele diz que esse Espírito Consolador era ele mesmo voltando para habitar em sua igreja. Então, o que é o Espírito Santo? É o próprio Deus na forma de Espírito habitando na igreja. É o próprio Jesus manifestado hoje em Espírito na igreja. Porque antes era Deus com o povo, guiando Israel pelo deserto, na coluna de fogo e na nuvem. Quando Deus se encarnou através do corpo de Jesus, era Deus com o povo. Mas quando ele desce no Pentecoste, é Deus no povo, Deus na igreja. Então o Espírito Santo é o próprio Deus manifestado em uma terceira manifestação. Assim como você que é pai, você é chamado de pai, é chamado de filho e é chamado de esposo. Mas você não é três pessoas. Sua esposa lhe chama de esposo, seu filho lhe chama de pai. E o seu pai lhe chama de filho. Tu tem vários ofícios, dependendo de quem te vê. Mas você é uma pessoa que desenvolve esses ofícios diferentes em um só corpo. Em um só ser, melhor dizendo. Assim é Deus, Ele desenvolve seus ofícios em um só ser, que é a grande divindade. E Paulo disse, o mistério que esteve oculto foi revelado, Cristo em vós, esperança de glória. Aleluias! Então, quem é o Espírito Santo? O próprio Jesus Cristo hoje na igreja. Eu estarei convosco e em vós todos os dias. O Espírito Santo não é uma emoção. Eu sei que o Espírito Santo causa emoção, mas você não pode receber uma emoção por causa da presença dele e dizer, eu tenho o Espírito Santo. Você pode estar tendo uma emoção do Espírito. Você precisa ir mais além, até que tenha aquele que te trouxe a emoção. Você pode receber um dom, e esse dom é proveniente do Espírito Santo. Mas você tem que ir mais longe, até que aquele que te deu o dom venha estar morando em você, habitando em você. Aleluias! Então, mas vamos agora aqui, já que ouvimos em poucas palavras o que é o Espírito Santo, mas para que foi dado o Espírito Santo? Para quê? Qual a necessidade? Eu vou ler alguns parágrafos aqui, deixar o nosso profeta nos instruir. Na mensagem à perfeição, parágrafo 28, o profeta nos diz assim, agora, Deus no princípio requereu perfeição, é o que nós lemos aqui, sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, só vamos chegar lá se formos perfeitos como Ele é. Deus requereu perfeição. Jesus, quando Ele veio à terra, diz, sede vós perfeitos, como Deus que está no céu é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entender o quadro? Ou seja, através da lei, dos sacrifícios, de tudo aquilo que se fazia, nunca foi possível levar o homem à perfeição.
Agora, vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem como uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. E a Bíblia diz que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma, ela era somente um indicador. Cordeirinho sendo sacrificado, o sábado sendo guardado, tudo era um indicador. Cordeiro sacrificado apontando para Cristo. O sábado sendo guardado, descansando o corpo por 24 horas, apontando para o descanso das nossas almas que haveria de vir através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então esses sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei, ou guardador das leis, ou sob as sombras poderiam ser perfeito. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha que morrer por mim. Está captando? Se você pode fazer alguma coisa por conta própria para ser perfeito diante de Deus, Jesus morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que não pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, assim você está perdido, nada pode fazê-lo. Unir-se à igreja, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Sem Deus, todo esforço é em vão. Você está perdido, você não pode fazer coisa alguma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. Ah, mas eu tenho vivido uma vida correta. É o mérito de Cristo, porque sem Ele você não conseguiria viver isso. Por isso que nós oramos, nós buscamos por Deus, para que Ele possa encontrar espaço na nossa vida. Você ora, você se esforça, e você pede: Senhor, vem com teu Espírito habitar em mim. Vem fazer a obra na minha vida, vem mudar o meu olhar, que às vezes não é um olhar santo, vem mudar o meu falar. Você vai pedindo, e quando você vê esses resultados na sua vida, você não leva isso como uma honra própria. Veja como eu mudei. Você olha e diz: veja como o Espírito de Deus tem mudado a minha vida. Amém? E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei, quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, vocês estão acompanhando, irmãos? Se ele transgredisse qualquer mandamento, ele trazia o cordeiro e colocava no altar. Ele coloca as mãos sobre o cordeiro e confessa os seus pecados, que estava errado, e sabia que era culpado. A lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. A garganta do animalzinho era cortada e ele começava a chutar com as patinhas e balir. Se você já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável. O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada, e enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica,
Então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. Isso era lá no Velho Testamento. E enquanto o adorador se conscientizava de que por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que fosse, na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar, e ele sentia dó do coitadinho. Vocês estão acompanhando a cena? Como era no Velho Testamento? Mas o homem, tão logo, olha só, ele fazia todo esse ritual, trazia o cordeiro, sacrificava pelos seus pecados, mas tão logo o cordeirinho finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre suas mãos ainda, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Mesmo desejo de mentir, mesmo desejo de adulterar, mesmo desejo de trapacear, né? Tudo, veja, a vida está no... Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disso. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando os seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. Então, qual é a razão que ele saía dali com os mesmos desejos do pecado? Porque o cordeirinho que morreu não tinha a mesma vida que o ser humano tinha. Então, não podia substituir a vida do adorador pela vida do cordeiro, porque era uma vida incompatível. Aquilo era só uma sombra, era só um tipo, né? Vamos aqui um pouquinho mais. E o homem não podia fazer isso em si mesmo. Ele era uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um deles falhou. Olha agora. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho, unigênito, para tomar o nosso lugar. Aleluia! Agora sim, quando ele foi sacrificado, a vida dele pôde vir substituir pela minha, porque é compatível, ele é meu parente. Aleluias! Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentil. Ele era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido em carne humana. Nada menos, não era uma segunda pessoa, não era somente um profeta, ele era o próprio Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Porque a sentença era: no dia que pecardes, morrereis. E Deus não podia agora, para querer nos livrar, enviar alguém para pagar o preço. Ô Gabriel, vai lá e morre por eles. Não, ele mesmo se fez carne. E ao se fazer carne, recebeu o título de filho. Não é verdade? Mas era o próprio Deus em carne. Veja. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso. Mas ele fez sombra sobre uma virgem, produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então a minha salvação, escuta aqui, a sua salvação esta noite não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Não deixe o diabo substituir, tentar fazer você sentir que está bem com alguma substituição que não seja o Espírito Santo. Tem que ser o Espírito Santo em você.
Uma irmã me contando no campo de uma vizinha dela, velhinha e muito devota à Virgem Maria, a Nossa Senhora. E ela estava ali quando estava morrendo. Ela olhou para as pessoas que estavam ao redor ali do seu quarto e disse: Nossa Senhora me abandonou. Por quê? Porque na hora que ela precisava da companhia para passar o vale, ela se sentiu sozinha. Mas na verdade ela nunca esteve com a presença de Nossa Senhora com ela. Ela esteve somente com a presença de uma tradição que dizia que Nossa Senhora era a salvadora dela, intercessora, e que pegaria na mão dela na hora de passar o vale. Mas quando você reconhece e não aceita substituto para a tua salvação, e sabe que salvação somente através de Cristo, do sacrifício perfeito, e que perfeição você só vai encontrar quando a vida dele, que é o Espírito Santo, passa a habitar em você. Você não vai se sentir sozinho na hora de passar o vale, mas você vai se sentir tão bem confortável, porque você vai sentir a presença mais gloriosa. Como disse a irmã Hope, a esposa do irmão Brana, quando ela estava morrendo, e então ela já tinha saído do corpo, e ela estava naquele caminho entre a vida aqui e a sexta dimensão. Mas Davi disse: não temerei quando tiver que passar o vale da sombra da morte, porque tu estarás comigo. E o profeta chegou então e viu ela ali já inerte, mas ele se ajoelhou e a chamou de volta. E ela voltou à vida. E ela disse: Billy, por que você me chamou? Eu estava indo por um caminho tão lindo, havia palmeiras dos dois lados da estrada, e 2 anjos me conduziam, era tão belo. E ela disse: você fala tanto sobre a vida do outro lado, mas você não tem noção do que realmente é. E aí ela disse assim: Billy, ele é mais doce nessa hora. Ou seja, Jesus é doce, é maravilhoso, mas ele é mais doce, mais lindo, mais maravilhoso é nessa hora, quando você precisa, você se desprende de todos os recursos daqui. E então ele está ali para pegar na sua mão e dizer: filho, vem comigo, vem para a tua nova casa. Aleluias! Para que foi dado o Espírito Santo? Para te dar essa segurança, essa certeza de que você não estará só quando tiver que passar o vale da sombra da morte. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso. Não tem o que temer. Quando a mãe do irmão Alduino estava ali no hospital, antes de falecer, as últimas palavras dela para a família foi: filhos, fique tranquilo. Quem está no barquinho é maior do que o mar. Aleluias! Quem está no barco é maior do que o mar. E um dia antes de nosso irmão Dinho falecer, eu fechei os olhos. Quando estava cochilando, eu vi ele como fosse uma lanchazinha, a vela com aquele pano, né, que o vento sopra. E ele estava flutuando assim, tão maravilhoso, mas havia alguém na frente ali. Havia alguém. Então, não há perigo, irmãos. Para que foi dado o Espírito Santo? É para isso. Ser o teu guia. Ser aquele companheiro no vale da sombra da morte. Aleluias! Aleluia! Então, a minha salvação, a sua essa noite, não depende dos nossos méritos, das nossas próprias ações, depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito,
tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeito, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em seu sacrifício perfeito, que já foi recebido. Aleluia! Então, para que foi dado o Espírito Santo, igreja? Para que ele pudesse ser a minha perfeição. Para você ter condições de viver a vida dele, a vida perfeita dele aqui na terra. Mensagem o sinal, parágrafo 63. Então a pomba guiou o cordeiro, e note, pomba é o tipo do Espírito Santo. Então para que foi dado o Espírito Santo? Para guiar o cordeiro. Se é cordeiro, então você é guiado pela pomba. O Espírito Santo é para te guiar. E note, ele guiou o cordeiro ao matadouro. Agora, o cordeiro foi obediente à pomba, vê? Não importa onde o levasse, ele estava disposto a ir. Se a pomba está te guiando, você é submisso. Quando eu disse no início aqui, para aqueles que acham que o Espírito Santo é o falar em línguas, quanta contradição. Quantas pessoas que falam em línguas e alguém diz, olha, esse tem o Espírito Santo, todo culto ele fala em línguas. De repente a notícia que está em problemas morais, de adultério, ou que está em mentira, em trapaças. Como pode o Espírito Santo estar aqui e ali fora está outro tipo de espírito? Paulo diz que somos selados até o dia da redenção. Se você é selado pelo Espírito Santo, tua vida mostrará pelos teus frutos. Ah, mas eu não vou ter falhas ou fraquezas. Pode até você ser tentado, mas você não cederá. Se em algum momento alguma coisa lhe atinge, imediatamente você está ali, Deus tem misericórdia. Porque o Espírito Santo em você não se permitirá viver uma vida suja. O profeta diz, como pode o Espírito Santo na vida de uma pessoa e a pessoa viver uma vida imoral? Um Espírito Santo nunca viverá uma vida suja. Eu me pergunto hoje, quando Deus nos guia, uma vida de rendição completa e de serventia a Ele, me ponho a pensar se às vezes nosso espírito não se rebela. Como que mostrando isso? Me pergunto se somos cordeiros. Olha a pergunta do Lombrana. Eu me pergunto, disse ele, se o nosso espírito não se rebela com o Espírito Santo. Se rebela, é porque ainda o Espírito Santo não está em você. Ele está tentando te guiar. Porque tudo o querer como efetuar é dele. É ele que te leva à perfeição para que ele possa te selar. Tudo é ele, mas se você se rebela, ele não pode te levar ao ponto de ser selado. E o profeta disse, eu me pergunto se às vezes nosso espírito não se rebela. Como que mostrando isso, eu me pergunto se somos cordeiros. Um cordeiro é obediente. Um cordeiro se sacrifica. Ele reclama o que é seu. Pode-se deitá-lo logo ali e tosar sua lã. E ela é a única coisa que ele tem. Ele nunca diz nada quanto a isso. Simplesmente sacrifica tudo que tem. Assim é o cordeiro, dá tudo de si e tudo o que é. Aleluia! E agora este foi o cordeiro perfeito, Cristo. E então através do derramamento daquele cordeiro, o cordeiro natural no Egito, o sangue era aplicado e ao ser, ele ficava como um sinal. E então o que representaria o sangue desse cordeiro? Está vendo? O sinal de que estamos mortos para nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. Lá no Velho Testamento, a vida do cordeirinho não podia vir ao adorador. Mas agora a vida do Cordeiro Cristo, ela pode vir ao adorador. E ela vem como um selo de propriedade. Então o que é o Espírito Santo? É um selo de propriedade. Quando ele vem e sela a sua vida, você é uma propriedade dele. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Está vendo? Então o cordeiro, o sangue e a pessoa se identificam.
o sacrifício e o crente. Veja, você é identificado em sua vida por meio de seu sacrifício. Isso faz de você o que você é. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Para te identificar. Se tens o Espírito Santo, tua vida está identificada com a vida dele. Lá no trabalho, lá no colégio, na rua, onde você estiver, entre os vizinhos, você tem uma identidade. Você tem algo a honrar. Para isso foi dado o Espírito Santo. Por isso muitos não conseguem, irmãos. E às vezes alguém diz, não pode trabalhar. O irmão ser um caminhoneiro não dá para ser, porque lá os caminhoneiros são muito bocudos, ou isso, aquilo. Um policial não pode ser, porque às vezes eles se envolvem em coisas indevidas. Deus precisa em cada área, uma testemunha. Para que naquele dia alguém não venha dizer, Senhor, eu não tinha como te servir naquele ambiente. Mas Deus terá alguém para dizer, você não viu meu filho? Então para isso foi dado o Espírito Santo, para identificar a tua vida, aonde você estiver. Só através do Espírito Santo você pode identificar Cristo lá naquele ambiente sujo. Eles terão que ver que a sua vida é diferente. Eles terão que ver que não podem contar com você para certas situações. Por quê? Porque o Espírito Santo te identifica com a palavra. Por isso, igreja, por isso, o irmão Branham disse que devemos falar sobre o Espírito Santo assim como se prega sobre cura divina. E cura divina, eu acho que não há um culto que não esteja oração pelos enfermos. E o profeta diz, devemos falar sobre o Espírito Santo na mesma altura e quantidade que se fala pela cura divina. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Para que ele nos identifique. Veja, então o sangue foi um sinal ou uma identificação. Vocês estão acompanhando, irmãos? Se você não consegue, em alguns momentos, se identificar com a fé, em alguns ambientes, falta-te o Espírito Santo. E ele está disponível para você. É um direito seu. Então o sangue foi um sinal ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceito o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo e não tinha se envergonhado. Ele não se importava com quem o visse. Ele queria que todos o vissem e o aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. Cordeiro lá no Velho Testamento. Veja, muitas pessoas querem ser cristãs, elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. Ou as pessoas com quem andam, algumas pensam, bem, agora veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que fulano de tal saiba disto. Está vendo? Bem, agora, veja você, isso não é cristianismo. Porque o Espírito Santo foi dado para te identificar com a sua palavra. Para identificar a sua fé. Vocês estão acompanhando, irmãos? Amém? O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, mostrar publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa na igreja, em todas as partes, o sangue é o sinal. E o sinal deve ser aplicado. Veja, o pacto. Ou então, se não é aplicado, o pacto nem mesmo é efetivo. O sangue era um sinal ou uma identificação, identificado que o indivíduo havia sido redimido. Agora, bem, observe, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue por fé. Veja, antes que isso realmente acontecesse. O sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia. Vê? Antes que
a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. Era tarde demais depois que a ira já houvesse caído. Agora, temos uma lição aí, que poderíamos realmente, talvez, trazê-la ao seu pensamento um momento. Veja, antes que aconteça, porque, agora não perca isso, irmão, porque virá o tempo quando você não poderá aplicar o sangue. O cordeiro era morto quando? No entardecer, lá no Velho Testamento. Depois de haver sido guardado por 14 dias, e então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? O sinal não chegava até a ter existência até o entardecer. Tipo perfeito, não é? Estamos no entardecer, no fim de tudo. Por isso a mensagem que Deus enviou através do mensageiro, ela vem para trazer o sinal sobre as nossas vidas. Porque o sangue era derramado, o cordeiro era sacrificado, e o sinal era exposto no tempo do entardecer, no entardecer do dia. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. E passamos através de justificação e assim por diante. Porém, esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. No domingo passado, lhes anunciei que tinha algo para falar. É a hora quando simplesmente não se pode brincar com isso. Tem de ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem de se aplicar agora. Está entendendo? Se é para aplicar o sinal, irmão, então é agora. Porque o sinal está sendo aplicado no tempo do entardecer, quando logo tudo vai se acabar. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra, e tudo que não tiver sob o sinal perecerá. Pois a vida do animal não podia voltar sobre o humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía. Naturalmente, porque era uma unidade. E quando o sangue da vida saía dele, a vida sendo diferente do sangue. Agora, o sangue é a química da vida, porém a vida é algo diferente do sangue, porém a vida é algo diferente do sangue, mas a vida está no sangue, e a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. Quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha de aplicar a química, porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele simplesmente, ele não tem conhecimento do pecado. Ele não conhece, embora seja um ser vivente, porém não é uma alma vivente. Então a vida do animal não pode voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora, a natureza da vida, portanto, não tinha a natureza definida, era um animal. Por conseguinte, o sangue ficava como sinal que a vida havia sido oferecida. E aí o profeta segue aqui, irmãos, para ganhar tempo, e ele mostra que foi diferente com o sacrifício de Cristo, porque ali a vida dele era compatível à nossa. Então, quando ele morre na cruz, ele rende seu espírito, ele libera o espírito, a vida. Quando a célula de sangue foi rompida no corpo de Cristo, a vida que estava na célula de sangue foi rompida, ou foi liberada. E agora ela pode vir sobre o adorador, sobre mim e sobre você. Para quê? Para que eu viva a mesma vida dele. A única maneira de ser perfeito, a única maneira de viver o Evangelho é tendo o Espírito Santo em nós. Por isso, isso é o máximo da vida cristã, é o que nós mais desejamos, irmãos, devemos desejar e ansiar, é pelo Espírito Santo. Nosso joelho tem que se dobrar em oração
pedindo pelo Espírito Santo. Nossa alma tem que clamar, irmãos. Sabe, um asmático, quando ele está com falta de ar, como ele tenta, ele quer ar, quer oxigênio. A nossa vida deve desejar tanto pelo Espírito Santo como um asmático deseja pelo ar, pelo oxigênio. Se nós não estivermos nesse nível de desejar o Espírito Santo, nós corremos o risco de sermos somente membros de igreja. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Para que a vida de Cristo pudesse ser vivida através de nós. Para que o Evangelho pudesse ser vivido através de você. Para que você, homem, tivesse um olhar puro, santo. Um falar correto, sim, sim, não, não. Para que você pudesse amar a sua esposa e respeitá-la como Cristo ama a igreja e respeita. Não pisar, humilhar, para que você fosse correto em seus negócios. Para isso foi dado o Espírito Santo. Irmã, para que você fosse uma esposa real, submissa ao seu marido, para que você tenha o seu cabelo crescido, como a Bíblia diz. Por que há irmãs que mesmo estando na mensagem, não conseguem fugir da tesoura, tem que estar picotando de vez em quando? Porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para que você viva a totalidade da palavra. É a única maneira de ser perfeito, irmão. Então, sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Quando a vida dele está em você, você é perfeito por representação. Deus não vê pecado em você, Deus não vê falha em você. Você é humano, você pode ficar nervoso, você pode em algum momento tropeçar, mas você se arrepende e ele não vê essa falha em você, porque ele vê aquele que é perfeito. A vida do Cordeiro veio e agora substitui a sua vida. Então o Espírito Santo é dado, irmãos, como um selo de propriedade. O Espírito Santo, para que foi dado? O Espírito Santo foi dado para acionar o poder da ressurreição. Quando o rapto acontecer, irmãos, só vai acontecer algo assim, ó, o Espírito que estava em você enquanto você viveu, e quando você morre, seu corpo vai para a sepultura, a água volta a ser água, os gases voltam a ser gases, o ferro volta à sua origem, o cálcio, cada coisa volta à sua origem. Mas tem uma coisa, se enquanto você viveu, você foi a morada do Deus vivo, o Espírito Santo habitou em você, junto com aqueles gases, o Espírito Santo está ali, porque ele foi morada, aquele corpo foi morada do Espírito Santo. E quando a trombeta soar, aquela casa, aquele corpo que um dia foi morada do Deus vivo, o Espírito Santo acionará o poder da ressurreição e aquele corpo, não importa onde esteja, seja embaixo de uma pedra sepultada, seja no mar, no oceano, ou tenha sido queimado, morreu, foi carbonizado, tudo acabou, não importa, irmãos. O Espírito Santo acionará o poder da ressurreição e os gases, tudo voltará e o teu corpo se levantará outra vez, não mais corruptível, mas incorruptível. E aquele poder estará em você e será o poder do Espírito Santo que acionará também o poder de rapto. Para os que morreram, o Espírito Santo acionará para a ressurreição. E para os que vivem, o Espírito Santo em você acionará o botão da transformação. E você, no abrir e piscar de olhos, diz a Bíblia, será transformado de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. E então será chamado para encontrar com ele nos ares. Para que foi dado o Espírito Santo? Para tudo isso. Para te fazer crente, para te fazer manso, para te fazer humilde, para te fazer cheio de amor, de misericórdia. O Espírito Santo, irmãos, é o que nós mais precisamos. E o irmão Brana pregou essa mensagem
o sinal. No domingo pela manhã. E ele achava que isso levaria a igreja a um desespero, a chorar, desejar e querer pelo Espírito Santo. Mas quando terminou o culto, ele viu a indiferença no rosto das pessoas e que elas voltariam para casa e continuariam do mesmo jeito. Somente dizendo assim, foi um bom culto. Então à noite ele pregou a mensagem desespero. E ele disse, se não houver um desespero, não há como você receber o sinal. Por isso eu concluo esta manhã, irmãos. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa se beliscar, você precisa cobrar de você. E dizer, Senhor, ou me dá o Espírito Santo, ou então me tira dessa vida. A esse nível você tem que chegar. Ao ponto de, ou eu tenho o Espírito Santo, ou não tem razão para me viver. Robson entrou naquele milharal. Ele era um grande pregador, mas ele sentia que não tinha o Espírito Santo. E ele entrou ali, ele dobrou o joelho e disse, Senhor, aqui está Robson, eu vim aqui para buscar o Espírito Santo. E eu quero lhe dizer uma coisa, Senhor, se o Senhor não me der o Espírito Santo, quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar aqui um monte de ossos, e serão os ossos de Robson, porque eu não saio daqui sem receber. E será que recebeu? Recebeu. Deus precisa ver posição, irmãos. Você quando quer algo, você não vai, você luta, você faz hora extra, você se esforça, você consegue. E por que para aquilo que é eterno somos tão mole? Somos tão fracos. Se Deus quiser me dar, Ele vai me dar. A Bíblia diz, desde os dias de João Batista, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam. Você precisa desejar, você precisa querer. Profeta chega a dizer assim, precisa orar, chorar, até que ranho saia dos seus narizes. E ele diz mais, aonde estão os bancos dos que lamentam? Onde estão os bancos dos que lamentam e choram e dizem, Deus, eu quero o Espírito Santo, onde está? Nossa vida vai tornando tão formal, tão tradicional. Sou da igreja, conheço a mensagem, isso, aquilo. Não adianta conhecer, você precisa ter, você precisa viver. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Sabemos o que é o Espírito Santo. É a vida de Cristo que foi liberada ali na cruz. Sabemos para que foi dado o Espírito Santo, para te fazer viver um nível de fé que somente pode viver Jesus. Só Ele pôde viver. Sabemos que o Espírito Santo foi dado para que a vida dele pudesse ser vivida em nós. Por que você não consegue controlar, irmã? Quando você perde as estribeiras, você diz coisas. Por quê? Porque ainda não tem o Espírito Santo para controlar o teu gênio. Irmão, e você se esconde atrás de uma genealogia da família. Meu avô, bisavô, meu pai foi assim. É a minha natureza, é isso. O Espírito Santo vem para amenizar essa natureza. Ele vem para mudar. Ele vem para mudar. Para isso foi dado o Espírito Santo. Mas queremos o Espírito Santo? Se queremos, nós vamos buscar. Se queremos, nós vamos dobrar o joelho em casa e vamos dizer, Senhor, dá-me o Espírito Santo. O que é isso que você não tem controle sobre a internet? Não tem controle sobre esses vídeos, sobre esses jogos? Falta o Espírito Santo para pôr ordem nas coisas. Você não quer agora aproveitar uns minutos, 5 minutinhos na presença de Deus? Fale com Deus aí no seu banco. Diga para Ele, eu preciso do Espírito Santo, Senhor.
Eu sei que o Espírito Santo foi dado exatamente para fazer eu viver a vida que eu não estou conseguindo viver, mas eu quero. Você aí em casa, pede a Deus, põe um propósito: a partir de hoje eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou lutar, eu vou desejar, eu vou querer. Aleluias. Oh Deus Todo-Poderoso, Tua presença é gloriosa, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Desperta o Teu povo, Senhor. O cordeiro era sacrificado, o sinal era exposto no entardecer. Estamos vivendo no declinar do tempo. O sol já se esconde atrás da colina. A hora está se findando, Pai. Disse o profeta: se quer expor o sinal, é agora ou nunca mais, porque a hora está se findando. Deus, envia um desespero, envia um despertamento no Teu povo, ó Pai, para buscar pelo Espírito Santo. Não permita ser mais uma mensagem, mas permita que essa mensagem se torne vida dentro de nós. Ó Senhor, põe dentro de nós um sentimento profundo, põe um querer pelo Espírito Santo, põe uma sede pelo Espírito Santo. Torna aquele travesseiro de pedra, para que aquela pessoa não descanse enquanto não alcance o batismo do Espírito Santo, o selo na alma. Tira de nós, Pai, o foco das coisas dessa terra. Põe o nosso foco em Ti. Põe o foco da igreja no batismo do Espírito Santo. Que ao acordar pela manhã, isso esteja em nossos corações. Que durante o dia isso esteja gotejando e batendo na nossa alma. Que ao chegar à noite, isso esteja ali. Eu preciso, me dá o Espírito Santo. Ele é tudo para mim, Ele é a minha perfeição, Ele é o selo da minha alma, Ele é a única forma de eu viver a vida de Cristo. Pai, conceda isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por essas vidas, e eu peço que o Senhor dê a continuidade disso nos corações. Sela isso em nossa alma, Pai. Sela isso em nossos corações. Olha pela Tua igreja, Pai. Eu vejo uma sombra, Pai. Ó Deus, uma sombra escura do descaso, da falta de apetite pelas coisas de Deus, do tradicionalismo, de viver as coisas de uma forma formal. Envia o sopro do Teu Espírito para tirar essa sombra de sobre Teu povo, Pai. Enviar um reavivamento, um despertamento, ó Pai. Conceda isso, Senhor, pois a hora é avançada. Os sinais estão aí. Nós precisamos do Teu Espírito, Pai. Ó, vem doce pomba, doce Espírito Santo. Ó, vem viver dentro de nós. Vem selar a nossa alma. Como pode um Espírito, o Espírito Santo, viver numa vida e essa vida ser pecadora? Não há como. Desperta o desejo e o querer
pelo Espírito Santo na alma do teu povo, na alma da tua igreja, na alma da tua noiva. Pai, eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça esta obra, Pai, toca em nossos corações, amplia isso no profundo do nosso coração. É o que pedimos a Ti, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.